Bom dia, gente boa, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem nessa sexta-feira de manhã. Deus abençoe seu dia aí. Que você esteja preparado também para tudo que nós vamos ver e viver nesse final de semana. Atrás de mim tem aqui, ó, aqui alguns pacotes aqui já chegaram. Aqui. Isso, é difícil apontar, a câmera está invertida. Vários pacotes, várias coisas que já estou separando aqui no escritório para levar para o Serve Day. Que começa amanhã de manhã. Estamos muito empolgados. Previsão do tempo está colaborando demais. Última vez que eu olhei, sábado não chove, domingo tem 1 milímetro de chuva. Só para regar a graminha que nós vamos estar plantando. Vai ser bênção demais. E 1 milímetro não é nada que venha atrapalhar a gente. Então, graças a Deus por isso, estamos muito felizes e com uma expectativa muito grande de tudo aquilo que Deus vai fazer. Temos bastante trabalho pela frente, muito trabalho, não vai ser brincadeira, não vai ser fácil, é trabalho mesmo, trabalho pesado, mas como eu falei, né, há 2 semanas atrás, quando a gente falou sobre generosidade, nós vamos encerrar o final de semana cansados, mas muito felizes também, né, porque tem algo que acontece quando a gente se doa, quando a gente soma esforços para contribuir, para somar, para abençoar. E a generosidade, ela faz bem para nós, né? Então, ser generoso com seu tempo, com seu tesouro e seu talento, como nós temos falado. Nós estamos em Provérbios, capítulo 24. Nós vamos continuar de onde nós paramos na última vez. Na verdade, pulamos o versículo 4 ali, mas vamos já para o 5 e para o 6 hoje, onde nós vamos ser lembrados de uma coisa. Eu vou voltar e pescar alguns versículos, alguns deles a gente já estudou um tempo atrás, outros a gente pulou. Mas eu vou pescar de novo alguns versículos para você ver o quanto isso aparece no livro de Provérbios. A conexão de sabedoria com humildade. Com sabedoria com humildade. Por quê? Tem muita gente hoje, influenciadores e coaches e pessoas assim, não tenho nada contra influenciador e nada contra coach, tá? Mas eu tenho contra aquela pessoa que projeta uma imagem de que eu sei mais do que você, portanto eu sou melhor do que você, e existe um orgulho que é projetado para fazer as pessoas olharem para aquela pessoa como se ela tivesse todas as respostas. E o que nós vamos ver é que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento de como viver, ele naturalmente é acompanhado de humildade. Porque se eu de fato estou crescendo em sabedoria, eu estou crescendo, aprendendo, melhorando, aprimorando cada vez mais. Ok, cada vez me tornando mais conhecedor da minha área. Mas, ao mesmo tempo, a sabedoria ela vai me ensinar o quanto eu não sei também. Vai me lembrar o quanto eu não sei, né? Eu estava recentemente na dentista e a gente estava falando sobre as diferentes áreas da odontologia, né? E como tem né, para mim, odontologia é tudo a mesma coisa, né? Vai tratar de dente, né? Mas, cara, você vai olhar dentro da odontologia, você vai ter especializações em várias áreas diferentes. Isso é só para tratar dos dentes, né? Fora os outros órgãos do corpo e toda a complexidade do mundo. Então, se para tratar de dente tem diferentes especialidades e não tem como um profissional saber todas as áreas de tratamento dentário. Né? Então, a gente precisa ter o mínimo de humildade e entender, cara, eu posso conhecer muito na minha área, mas tem um monte de coisas que eu não conheço e por isso eu devo manter a minha humildade e devo manter também a minha dependência dos outros, a minha interdependência. Né? Eu posso ajudar os outros com conhecimento na minha área, com sabedoria, com tudo mais, mas eu preciso ser ajudado também por outros, porque ninguém tem todo o conhecimento, né? Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todo o conhecimento, ninguém tem todas as respostas, e nós precisamos uns dos outros. Então, a sabedoria verdadeira, ela nos faz crescer em humildade também. E nós vamos ver isso no nosso texto de hoje, Provérbios 24, 5 e 6. Olha só, inclusive, como é interessante esse texto falando sobre isso. Olha só. O homem sábio é poderoso
E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Então, cara, de fato, se você está crescendo em sabedoria, crescendo em entendimento, cara, você está com certeza crescendo em influência, crescendo em acertos, crescendo talvez na tua empresa, nas decisões que você está tomando. O negócio está indo, né? Se fosse botar num gráfico, cara, está indo para cima e para a direita, né? Show de bola. Beleza, maravilha. Isso em si não é um problema. Você crescer, você melhorar, você aumentar o seu saber, você aumentar a sua força, se tornar poderoso. Poderoso no sentido aqui, tá, gente? De não poderoso no sentido de todo mundo tem que me adorar agora, mas poderoso no sentido, cara, uma pessoa que é reconhecidamente assertiva. Uma pessoa que ganha influência, uma pessoa cuja a voz e a palavra é ouvida e respeitada. Isso é ser poderoso. Tá? Não estamos falando de poderoso militarmente, estamos falando de poderoso né, no sentido de orgulho, de status, desse tipo de coisa, mas de respeitabilidade. Ok? Agora, olha o versículo 6, a continuação que ele vai dizer. Quem sai à guerra precisa de orientação. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, o homem sábio é poderoso, quem tem conhecimento aumenta a sua força, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas não esqueçamos, isso aqui no hebraico ele está conectado, esses dois versículos estão, isso aqui é uma fala, tá? No hebraico, é uma fala, ok? De várias falas que já vem lá do capítulo 23. Isso aqui é uma fala. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém vitória. Ou seja, cara, você pode aumentar o seu saber, se tornar poderoso, você pode aumentar a sua força, mas não se esqueça que ainda assim você vai precisar de muitos conselheiros para obter vitória. Você pode se tornar mais respeitado, mais poderoso, mais forte e mais conhecedor. E você deve. Nós estamos estudando isso aqui esse ano para que isso aconteça. Show! Beleza. Mas não ache que isso te isenta de precisar pessoas sábias ao teu redor. Não permita que isso gere em você um orgulho e uma independência. Se você se tornou orgulhoso e independente, você não entendeu a sabedoria bíblica. Vou repetir. Se você se tornou orgulhoso e independente, você não entendeu a sabedoria bíblica. Porque parte da instrução, e daqui a pouco nós vamos ver os versículos, repetida em vários textos de Provérbios, é que nós precisamos uns dos outros. Gente, a sabedoria bíblica é uma sabedoria de interdependência. Deus desenhou o reino de Deus como um reino de interdependência. Se você quer viver independente, procura outro reino, mas não é o reino de Deus. Porque no reino de Deus, nós precisamos uns dos outros. No reino de Deus, Deus desenhou de tal forma que ele me deu um dom que ele não deu para você, e deu para você um que ele não deu para mim. Eu preciso de você, você precisa de mim, e junto a gente consegue somar. Paulo deixa isso muito claro, né? Quando fala dos dons, Paulo deixa isso muito claro, falando que nós somos todos membros de um só corpo, né? Cada um tem o seu lugar, cada um o seu papel. Não podemos dizer que nós não precisamos do outro membro. Tem membros mais aparentes, membros menos aparentes, mas todos são necessários. A gente explica isso, né? Você pode olhar o meu nariz, é muito aparente, né? É muito óbvio. É um órgão do meu corpo muito óbvio, muito visível para todo mundo. Não tem como você olhar para mim e não ver meu nariz. Ok. Mas o meu coração você não vê. Fisicamente você não vê meu coração batendo. Mas ele é mais importante do que meu nariz. Né? Mesmo que seja invisível, ele é maior e mais importante, mais crucial. Então, nós precisamos um do outro. A sabedoria bíblica nos ensina a respeito disso. E Provérbios fala a respeito disso em vários lugares. Eu quero lembrar você um pouquinho a respeito disso e alguns textos que aparecem em Provérbios aqui, nós vamos olhar junto. Provérbios 11, 14. Vamos voltar? Para a gente ver que eu não estou tirando isso da minha cartola, tá? Provérbios 11, 14. Diz para nós o seguinte, olha que interessante, hein? Meu Deus, palavra para nós, ó. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Está dizendo de novo, cara, estou falando aqui de nível de nação, não é só nível de pessoa, não, nível de nação.
O que salva é ter muitos conselheiros. Por quê? Porque mesmo que seja um rei, um presidente, um primeiro-ministro, que tenha sabedoria, que tenha experiência e tal, cara, precisa ainda ter muitos conselheiros, porque ninguém é autossuficiente, ninguém tem todas as respostas sozinho. Então, tá aí mais um princípio para nós. Tem um outro aqui que a gente acabou não vendo também, que é Provérbios 20, 18. Olha aqui, ó. Os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Se é um conselho, está vindo de outra pessoa. Ok? Estou dando um conselho, estou recebendo um conselho de outra pessoa. Então, conselhos são importantes para quem quer fazer planos. Os planos são meus, mas os conselhos são dos outros. Ok? Eu saio à guerra, mas eu preciso de orientação de outra pessoa que vai me orientar para eu saber o que fazer na guerra. Então, nós precisamos uns dos outros, com certeza. Vou ler o 15, 22, que eu acho que esse a gente acabou olhando isso. Nós acabamos olhando algumas semanas atrás, mas vou ler de novo para você o 15, 22. Olha só. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há, de novo, muitos conselheiros. Gente, mais uma vez, a questão da interdependência. É questão da gente não caminhar sozinho. É questão de você ter muitos conselheiros. Não pode ser um conselheiro só, né? Botando toda a sua aposta, né? Toda a sua segurança numa pessoa. Pessoas são falhas. Mas eu ouço de várias pessoas para buscar o entendimento variado e a sabedoria e a experiência de diferentes pessoas são necessárias para que eu possa ter uma decisão acertada. Então, a sabedoria bíblica ela vai nos levar a um lugar de humildade e de interdependência, onde eu estou crescendo, estou me tornando mais forte, versículo 5, estou me tornando mais poderoso, estou aumentando meu conhecimento. Glória a Deus, né? Mas não é para que eu não precise de conselheiros. É para que eu também possa ser um conselheiro melhor para outras pessoas, enquanto tenho também na minha vida conselheiros. Nós precisamos crescer nisso, nutrir isso, buscar isso, né? Buscar pessoas sábias e entender. Cara, tem áreas da vida que eu não sei e eu não preciso saber de tudo. Eu preciso sim me rodear de pessoas que sabem e manter a minha humildade, não permitir que eu comece a achar que é a respeito de mim. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim: nada falha como sucesso. Eu uso isso muito quando eu falo sobre liderança. Nada falha como sucesso. O que essa frase nos ensina? Para você que é empreendedor, para você que é líder de alguma coisa, né? A gente começa a ter sucesso na empresa, na equipe, na igreja, na vida financeira. A gente começa a ter sucesso, a gente começa a achar, cara, eu acho que eu sou um cara sabido aí. Eu acho que eu sei das coisas. E a gente começa a ser cegado pelo orgulho. Não consigo perceber que o meu sucesso gerou orgulho no meu coração, independência no meu coração, e agora eu estou começando no caminho da falha. Por quê? Porque eu tive um pouquinho de sucesso e não soube lidar com aquilo, não soube manter a minha humildade. É o cara que abre a empresa, né? Vai lá, tá pagando aluguel ainda. Abriu a empresa, a gente falou sobre isso, acho que recentemente falei sobre isso no Marketplace também, né? O cara abriu uma empresa, foi lá, vendeu bem, cara, primeiro mês bombou, segundo mês bombou, tá pagando aluguel ainda, mas comprou uma BMW 0 km pra ostentar na rua, né? Cara, nada falha como sucesso. Agora o cara, terceiro mês não foi tão bem, qualidade do produto caiu, porque ele foi largando mão, tá mais preocupado em polir a BMW do que qualidade de produção, né? E agora ainda está pagando aluguel, e agora vai ter que pagar o aluguel e a prestação da BMW, em vez de se consolidar um pouquinho. Por quê? Porque teve um orgulho, um crescimento do orgulho, não soube lidar com a situação que foi apresentada para ele. Então, nós devemos crescer em humildade. Nada falha como sucesso. Cuidado com os sucessos da vida que geram um orgulho e uma independência. A sabedoria bíblica nos chama para essa interdependência. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros. Deus nos colocou numa família da fé, Ele se revelou para nós como Pai, porque somos filhos, se somos filhos, somos da mesma família e precisamos viver nesse ambiente de ter irmãos, a gente chama de irmão e irmã, né? Os nossos cristãos, amigos,
porque precisamos de irmãos e de irmãs que estão cuidando da gente, estão protegendo a gente, estão puxando a orelha da gente, estão brigando com a gente quando é necessário, né? Amam a gente o suficiente para puxar a nossa orelha e para a gente, né, para a gente receber deles, às vezes, uma correção, um puxão de orelha ou um conselho. Os planos falham pela falta de muitos conselheiros, então você precisa ter muitos conselheiros ao seu redor. Aproveito aqui para dizer, né, se você não está num pequeno grupo ainda, você precisa estar. É no pequeno grupo que você vai ter um ambiente onde você vai poder devagarzinho ir se abrindo e conversando e sendo acompanhado pelo seu líder, pela sua líder, né? Compartilhar da sua vida, da sua experiência, dos seus pedidos de oração. Talvez você vai encontrar no seu pequeno grupo alguém que está passando pela mesma coisa que você já passou, você vai poder ajudar essa pessoa, ou a pessoa já passou por uma coisa que você está passando, a pessoa vai poder te ajudar. E é nesse contexto que a gente vive a interdependência, a sabedoria coletiva, né? E o entendimento sobre a vida. Então, se você está saindo, diz aqui, né? Quem sai para a guerra precisa de orientação. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém vitória. Queridos, opa, eu li aqui, não estava vendo, né? Ó, quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém vitória. Vamos pensar? Você e eu provavelmente nunca seremos, né? Comandantes militares. Mas eu e você saímos para a guerra todos os dias. A guerra da tua família, a guerra do teu trabalho, a guerra da tua vida financeira, a guerra da tua vida com Deus, a guerra com os teus vizinhos, sei lá, né? A guerra de, cara, da gente manter as coisas andando e a vida funcionando, e saúde, e família, e boletos, e vamos para frente. É uma guerra. Você precisa de muitos conselheiros para ter vitória na guerra da vida. E que Deus te rodeie de gente sábia, temente a Deus, e que você seja uma pessoa sábia, temente a Deus, também que pode ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Vamos orar por isso? Obrigado, Deus, por essa palavra hoje. Mantenha a nossa humildade, a nossa interdependência. Deus, eu oro inclusive para que no Serve Day amanhã nós possamos ter esse sentimento de humildade e de interdependência. Cada um servindo ombro a ombro, lado a lado, independentemente de profissão, de posição socioeconômica, de educação, de nível de educação, nós possamos servir lado a lado, juntos, somando forças, e que o Senhor some a tua força à nossa, Deus, e que seja sobrenatural o que a gente vai ver e viver nesses próximos 2 dias. Pai, nós amamos o Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo bom tempo que está cooperando, e aguardamos com muita expectativa para ver a nossa igreja, o nosso Parque da Paz se tornando cada vez mais lindo, cada vez mais convidativo, cada vez mais preparado para tudo que o Senhor tem para nós. Te amamos, Deus, entregamos a Ti o nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abraço para vocês, Deus abençoe, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.